Meu nome é Carlão Pacheco e eu sou mais um colaborador da Quinta de Luz. E estou aqui para trazer reflexões, trazer pensamentos para vocês sobre um tema muito importante. Pela frase, você imediatamente vai identificar de onde essa frase é tão repetida, onde ela pertence. O tema de hoje é o pão nosso de cada dia. Muito comum a gente encontrar essa frase em vários lugares, em várias reflexões religiosas, mas é no Pai Nosso que ela está contida de uma forma muito específica, com uma mensagem muito importante. Antes de nós continuarmos a refletir sobre essa frase, eu quero trazer para vocês um Pai Nosso psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e que traz palavras muito significativas sobre o Pai Nosso. Eu vou falar o Pai Nosso e, se você quiser, feche os olhos em casa, aproveite comigo essa oração e reflita sobre cada palavra que está contida nela. E após a oração, a gente vai debater especificamente nosso tema de hoje. Mas ouça, feche os olhos e preste atenção. Vamos ao Pai Nosso. Pai nosso que estás em todas as partes, santificado seja teu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os devedores, com esquecimento de todo o mal. Não deixais que caiamos sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos dos maus que residem em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, assim seja. Esse Pai Nosso tem palavras muito importantes. Ele tem um significado muito amplo sobre cada um dos aspectos contidos nas frases do Pai Nosso, da oração. E especificamente o nosso tema, o pão nosso de cada dia, está nessa prece, está nessa oração desta forma. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Ora, como fica mais claro que o pão nosso de cada dia é do corpo e da mente, é do corpo e do espírito. Não é à toa que o pão é a representação do corpo de Cristo em alguns locais, algumas religiões, algumas práticas religiosas. Porque nas passagens bíblicas, mais de uma, duas vezes em que o Cristo compartilhou do pão com os seus, matando a fome física, ele também o fez da fome espiritual. Quando você percebe que existe uma metáfora no pão em que Cristo usa para matar a fome, você vai perceber que o espírito também é alimentado. Em uma passagem bíblica, o próprio Cristo pergunta: quanto pão vocês têm? Ele não pergunta quantos pães vocês precisam. Ele quer saber o quanto daquilo que é o alimento tem entre eles, para depois reproduzir e compartilhar, para depois fazer com que se multiplique e compartilhar com a multidão que o segue. Cristo deixa bem claro que o pão é um alimento popular. Ele não falou sobre o pão à toa. O pão é um alimento que é encontrado em várias culturas, de séculos a séculos. Até hoje é um dos alimentos mais consumidos, o pão físico, mas é também a palavra do Cristo, é também a palavra dos nossos espíritos, nossos guias espirituais. Emmanuel psicografou com Chico Xavier, deu a oportunidade a Chico Xavier de psicografar um livro chamado O Pão Nosso, que tem vários capítulos, que traz consigo reflexões inúmeras de todos os tipos, reflexões extremamente importantes. E a mensagem deste livro é exatamente a de mostrar que o pão não é só o alimento físico, mas também é o espiritual. O nosso corpo, ele é alimentado também pela fome do pão
da palavra, pela mensagem que vem através da espiritualidade e do próprio Cristo, que é o nosso espírito superior na Terra. É importante que vocês entendam que o debate que a gente faz sobre o pão é também aquilo que alimenta o corpo, aquilo que a gente precisa fazer para tê-lo, o nosso sacrifício, a nossa dedicação, o nosso declínio sobre o trabalho, para que a gente tenha consigo o fruto desse trabalho, que é o pão, assim como é o da palavra, assim como é o dos ensinamentos, assim como é tudo que vem de Deus. Há também algo a que nos alimenta. Há também um pão simbólico naquilo que nos fortalece enquanto espíritos encarnados e também desencarnados. O pão nosso de cada dia é aquilo que nós fazemos com a caridade, é aquilo que nós trazemos como resultado do nosso trabalho da caridade e na caridade. Tudo que a gente faz, ele volta em forma de pão, ele volta em forma de alimento para o corpo e para o espírito. O pão mata a fome de milhares de pessoas. É um dos alimentos mais comumente distribuídos, mais comumente compartilhado com as pessoas. É exatamente pela simplicidade da sua forma de fazer. O trigo, a água, a farinha, tudo junto, que transforma isso num alimento extremamente importante para a humanidade e que vem conosco ao longo de todos os séculos. Mensagens importantes são feitas através do pão. Religiões são constituídas através do pão. É muito interessante, porque quando eu era pequeno, minha mãe falava muito que não se podia jogar pão fora, porque pão era o corpo de Cristo. Tem uma simbologia muito importante nisso, de uma religião muito específica, ou de religiões, mas o que está para além disso é o respeito que se tem pelo pão. É o respeito que se tem também pela forma de conquista daquele pão. Ninguém tem um pão, um saco de pão, uma quantidade significativa de pão, sem que não tenha pago por isso. Seja pago com o próprio trabalho, seja pago com o trabalho alheio e que seja recebido de alguma forma por alguém aquele pão. Mas um pão na nossa sociedade, o pão no nosso ciclo espiritual, encarnatório, desencarnatório, nos ciclos espirituais, tem uma mensagem muito importante. Assim como minha mãe me ensinou a não jogar o pão fora e que a gente não deve desperdiçar esse alimento muito importante. Claro que tem inúmeros debates sobre isso, inclusive sobre não jogar comida fora, não estragar, tendo tantas pessoas que estão precisando disso. Tem a simbologia espiritual quando ela representa o pão com Cristo. Quando a gente representa esse lugar de físico, que é a massa do pão, com um lugar também espiritual, que é aquele alimento que vem para nós através do Cristo. O pão nosso de cada dia são todos os alimentos. Não é só naquele pão em si, mas em tudo aquilo que a gente faz e conquista para termos alimento para o corpo e alimento para a alma. Quando estamos com fome, quando estamos desesperadamente com fome, a gente perde a paciência, a gente perde o lugar de concentração, a gente perde a oportunidade de refletir, de pensar sobre alguma coisa. E quando o pão e quando o alimento nos satisfaz, nós voltamos naturalmente ao controle da nossa paciência, ao controle sobre os nossos comportamentos, e assim espiritualmente estamos bem. O alimento também está, o pão também está na palavra de Cristo. Seja ela no Evangelho, segundo o Espiritismo, seja ele na Bíblia, seja ele onde a gente encontre a palavra espiritual do Cristo e que a gente precisa se alimentar. Não é à toa que quando a gente aconselha fazer o Evangelho no lar, a gente pede, a gente aconselha que seja feito como
um momento ritual de alimentação, que seja feito à mesa, que seja feita num lugar tranquilo, que seja feito com paciência, que seja feito de uma forma que a gente possa deglutir o pão da palavra do Evangelho, o pão da palavra dos nossos espíritos, de luz que nos acompanham, que nos iluminam. Então entendam, o pão de Cristo está em todas as palavras, o pão da espiritualidade, o alimento da espiritualidade, a mensagem da espiritualidade está contido em todos os lugares em que a gente faça daquilo o que nos alimenta, o pão nosso de cada dia. Espero que todos tenham refletido o suficiente. Vou terminar a mensagem repetindo o Pai Nosso com essa frase tão significativa do pão nosso dentro desse conteúdo, dentro dessa mensagem. Escute com atenção, medite, reflita. Pai nosso que estás em todas as partes, santificado seja o teu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoarmos os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não deixais que caiamos sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, livra-nos, Deus, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Paz e luz a todos.